Era uma tarde tranquila em um pequeno restaurante localizado em uma rua movimentada do centro da cidade. O lugar não era luxuoso, mas tinha uma atmosfera acolhedora que fazia os clientes se sentirem confortáveis. As mesas eram simples, as paredes decoradas com quadros antigos, e o cheiro de comida caseira preenchia o ar. Muitas pessoas do bairro costumavam almoçar ali porque sabiam que seriam bem atendidas. Entre os funcionários estava Ana, uma jovem garçonete conhecida por sua gentileza e dedicação. Mesmo em dias cansativos, ela sempre mantinha um sorriso sincero para cada cliente. Para Ana, aquele trabalho era muito importante, pois ajudava a sustentar sua família. Aquela tarde parecia ser apenas mais um turno comum. Mas em breve algo inesperado aconteceria que mudaria completamente o dia de todos. No restaurante, do lado de fora, um carro de luxo parou discretamente a alguns metros do restaurante. De dentro dele saiu Eduardo, um homem conhecido em todo o país por ser um dos empresários mais ricos e influentes. Ele possuía empresas, hotéis e restaurantes em várias cidades. No entanto, naquele dia, ele decidiu fazer algo incomum. Eduardo havia se cansado de ver pessoas tratando-o de forma diferente, apenas por causa de sua riqueza. Ele queria descobrir como seria tratado se ninguém soubesse quem ele realmente era. Por isso vestiu roupas simples, um casaco velho e um boné para esconder parte do rosto. Olhando para o pequeno restaurante, ele respirou fundo e decidiu entrar, curioso para ver como as pessoas reagiriam. Assim que entrou, ninguém no restaurante percebeu quem ele era. Para todos, parecia apenas mais um cliente comum procurando algo barato para comer. Eduardo escolheu uma mesa pequena no canto do salão, longe das outras pessoas. Ele observava o lugar com atenção, reparando nos detalhes simples do ambiente. Alguns clientes conversavam tranquilamente, enquanto outros terminavam suas refeições. Naquele momento, Ana percebeu que um novo cliente havia chegado. Como sempre fazia, ela pegou seu bloco de anotações e caminhou até a mesa com um sorriso educado. Eduardo levantou os olhos e percebeu imediatamente a expressão gentil da garçonete, algo que ele raramente via em lugares mais luxuosos. Ana cumprimentou o cliente com educação e entregou o cardápio. Eduardo abriu o menu lentamente e começou a observar os preços. Havia várias opções, mas ele escolheu deliberadamente o prato mais barato da lista. Ele queria ver se o tratamento mudaria quando alguém pedisse algo tão simples. Quando Ana voltou para anotar o pedido, ele disse calmamente que gostaria apenas daquele prato barato e um copo de água. Ana anotou tudo sem demonstrar qualquer surpresa ou julgamento. Para ela, não importava quanto o cliente gastaria. Todos mereciam o mesmo respeito. Antes de sair da mesa, ela perguntou gentilmente se ele precisava de mais alguma coisa. Eduardo observou a garçonete enquanto ela caminhava em direção à cozinha. Ele estava acostumado a receber um tratamento exagerado em restaurantes caros, mas muitas vezes aquilo parecia falso ou interesseiro. No entanto, a atitude simples e sincera de Ana parecia completamente diferente. Ela tratava cada cliente com a mesma atenção, sem se importar com a aparência ou o dinheiro das pessoas. Alguns minutos depois, ela voltou trazendo o prato simples que ele havia pedido. Mas ao colocar a comida na mesa, ela também colocou discretamente um pequeno prato extra. Eduardo olhou para aquilo com curiosidade, sem imaginar que o gesto inesperado daquela garçonete mudaria completamente a forma como ele via aquele lugar. Eduardo olhou para o pequeno prato extra que Ana havia colocado na mesa. Além da refeição simples que ele tinha pedido, havia também um pequeno copo de sopa quente e um pedaço de pão fresco. Surpreso, ele levantou os olhos e chamou a garçonete antes que ela se afastasse. Com curiosidade, perguntou se aquilo fazia parte do pedido. Ana sorriu de forma tranquila e explicou que não. Ela disse que o clima estava frio naquele dia e que imaginou que uma sopa quente poderia ajudá-lo a se sentir melhor. Falou aquilo com tanta naturalidade que parecia ser apenas um gesto simples de gentileza. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando a sinceridade no olhar dela. Enquanto começava a comer, Eduardo continuava observando o restaurante ao seu redor.
Ele percebeu que Ana tratava todos os clientes da mesma forma, com educação, paciência e respeito. Não importava se alguém pedia um prato caro ou apenas um café simples. Aquilo o impressionou profundamente. Durante anos, ele havia visitado restaurantes luxuosos onde as pessoas eram extremamente educadas com ele, mas muitas vezes apenas porque sabiam quem ele era. Ali, naquele pequeno restaurante simples, a bondade parecia genuína. Eduardo terminou a refeição lentamente, refletindo sobre tudo o que havia visto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que aquele lugar tinha algo especial que dinheiro nenhum poderia comprar. Depois de terminar a refeição, Eduardo chamou Ana novamente. Ela pensou que talvez ele quisesse pedir mais alguma coisa ou pagar a conta. Quando chegou à mesa, ele agradeceu pela comida e pela gentileza que ela havia demonstrado. Ana apenas sorriu e disse que estava apenas fazendo seu trabalho. Eduardo, então, pediu para falar com o gerente do restaurante. Alguns minutos depois, o gerente apareceu, um pouco preocupado, imaginando que poderia haver algum problema. Os outros clientes também começaram a observar discretamente, curiosos para saber o que estava acontecendo. O restaurante ficou mais silencioso enquanto Eduardo se levantava lentamente da cadeira. Com calma, Eduardo tirou o boné e o casaco simples. O gerente e alguns clientes começaram a olhar com mais atenção, até que alguém reconheceu seu rosto. Em poucos segundos, o restaurante inteiro percebeu quem ele realmente era. O gerente ficou completamente surpreso ao perceber que um dos homens mais ricos do país estava sentado ali o tempo todo. Eduardo, então, explicou que havia decidido se disfarçar para ver como seria tratado, sem sua fama ou riqueza. Ele contou sobre o gesto de Ana e como aquela simples atitude o havia impressionado, muito mais do que qualquer serviço luxuoso que já havia recebido. Eduardo olhou para Ana com respeito e gratidão. Ele disse que pessoas como ela eram raras e que sua gentileza mostrava algo muito mais valioso do que dinheiro. Diante de todos no restaurante, ele decidiu ajudar o pequeno negócio. Ofereceu apoio financeiro para melhorar o restaurante e prometeu divulgar o lugar para que mais pessoas pudessem conhecê-lo. Além disso, ofereceu a Ana uma oportunidade de treinamento em um de seus hotéis de luxo, caso ela desejasse crescer profissionalmente. Ana ficou emocionada e agradeceu humildemente. Naquele dia, todos no restaurante aprenderam uma lição importante. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na bondade e no respeito que mostramos às pessoas todos os dias.